Olá, povo de Deus! Nesse dia 2 de outubro de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que está escrito assim na palavra de Deus. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. É uma continuação do devocional anterior, mais uma vez pedindo, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida terrível por causa de desobediência, por causa dessa falta de sujeição. É algo assim que a gente olha e a gente fala assim: ah, mas isso é certo? Se fosse assim, não precisaria de autoridades. Se as pessoas não precisassem respeitar, se as pessoas pudessem fazer rebeldia e continuasse normalzinho, não precisaria de autoridade. Porque a partir do momento que a pessoa ela não consegue se sujeitar a uma autoridade eclesiástica, ela também não vai se sujeitar a Deus. É isso que as pessoas precisam compreender. Não tem como, eu obedeço ao Senhor, eu cumpro com a vontade dele. Então, quando alguém levanta a mãozinha e diz que cumpre com a vontade de Deus, também deve cumprir se sujeitando aos senhores. Essa passagem aqui, ela volta para governadores, ela volta para, na época tinha os escravos, volta também para os escravos cristãos convertidos que tinham seus senhores na época. Imagine, os escravos que sofriam açoites, mas tinham que respeitar os seus senhores. Agora, hoje em dia, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sofrendo porque não são capazes de sujeitar as autoridades eclesiásticas que Deus tem levantado. E a palavra de Deus ainda diz: foi para isso que vocês foram chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E aqui ele diz: o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, nós temos um Deus todo-poderoso que julga justamente. E as pessoas precisam entender isso. A Bíblia diz que Deus não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus não vai fazer, muitas vezes as pessoas desejam tanto mal para o seu próximo que quer que o próximo pague ali, que sofra o dano, mesmo ele não tendo cometido nada. E acha que Deus vai atender o desejo do coração malvado? Deus não vai. Então, se Deus não atende o desejo de um coração malvado e ele julga justamente, a própria palavra está dizendo que o próprio Senhor Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, olha só,
os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que coisa maravilhosa, através das pisaduras de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos curados, sarados. Então, por que viver odiando e fazendo mal? Vamos fazer o bem, amém? Vamos fazer o bem, que nós vamos ganhar muito mais. Em nome de Jesus. Que a pastora Maria Paiva tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.